iniciando o programa Alegria de Viver e é muito bom estarmos reunidos porque hoje temos mais casos de Chico Xavier. São tantos casos, tantos contos, tantas histórias que nós nem imaginamos, não é? Que ele viveu tantas experiências assim. São experiências muito interessantes e que nos trazem um aprendizado. Então, pegue seu livro. O livro é Lindos Casos de Chico Xavier, do autor Ramiro Gama, e nós sabemos que Ramiro escreveu essa biografia trazendo os temas pontuais, momentos importantes da vida do Chico. Nós estamos já abordando essa obra, já faz alguns programas. Então, se você gostar do tema, você pode buscar nos programas anteriores e acompanhar conosco. Hoje teremos um capítulo novo. Fique conosco, pegue seu livro também, faça suas anotações, porque também é importante você ter tudo esquematizado, anotado, e assim quando você precisar dessa informação, você já sabe onde buscar. Eu sou Solange Salmão Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Essa alegria se renova todas as vezes em que nós podemos falar de coisas construtivas, de coisas boas, de coisas que nos enaltecem e fazem crescer, porque somos necessitados de informações que nos estimulem, que nos façam ver a vida de uma forma diferente, porque nós todos passamos por situações, dificuldades que às vezes não estavam previstas, doenças, desemprego, decepções, tudo isso faz com que nós sejamos testados em várias áreas da nossa própria essência como espíritos. Às vezes as pessoas estão bem em uma área, mas na outra área estão vulneráveis. Então, quando a vida nos testa nessa área da vulnerabilidade, muitas vezes as pessoas escorregam, as pessoas se deixam levar, as pessoas se permitem comportamentos mentais, emocionais, que às vezes estão precisando ser reforçados. Então, as passagens de Chico Xavier, elas são muito importantes, porque elas nos ajudam a meditar a respeito sobre esses vários temas, essas várias áreas da nossa luta diária, porque não é um processo que está acabado, nós todos temos coisas a produzir e a melhorar diariamente. Só que às vezes a velocidade das coisas nos impede de termos uma visão ampla de todos os escaninhos, de todas as facetas de nossas necessidades e nossas lutas. Então, quando vamos aos livros e encontramos lições como as do Chico, nós entendemos que estas realidades podem ser melhoradas, como é o caso, por exemplo, do encontro que nós teremos aqui hoje com a mensagem que vamos ver na história de Ramiro Gama. Todos nós temos vontades de fazer coisas e para fazer coisas, às vezes nós julgamos que é necessário que estejamos juntos com pessoas, com grupos. Você que está nos assistindo, eu acho que já passou por isso. Eu queria, quando eu era jovem, eu queria fazer uma casa de abrigo para idosos, ou queria fazer uma casa para crianças desamparadas, mas ninguém me ajudou, ninguém quis cooperar com o meu esforço. Eu queria fazer uma casa da sopa e me esforcei até que eu não tive ajuda de ninguém, e então isso ficou lá para trás. Estas realidades muitas vezes são do dia a dia e nós encontraremos ideais que às vezes são bonitos e que na hora da prática, na hora da vivência, estes ideais eles arrefecem, eles enfraquecem no próprio nascedouro. Pessoas que teriam condições de fazer acabam se intimidando por não se sentirem amparados por outras pessoas. Você poderá meditar sobre estes temas que no programa de hoje nós estaremos comentando. Certa vez eu fui fazer palestra em uma casa espírita, numa cidade próxima de São Paulo, e o dirigente da instituição contou para mim a seguinte história. Ele havia perdido uma pessoa da sua família, um filho, estava num processo de tristeza natural, de uma situação de angústia. E em uma reunião mediúnica onde ele compareceu, num outro lugar, uma outra casa espírita, a entidade se manifestou e disse
e disse para ele assim: meu filho, o seu estado emocional, a sua tristeza, a sua angústia, ela precisa ser trabalhada, você não pode ficar desse jeito. E você tem um compromisso, você precisará assumir esse trabalho, um compromisso que você assumiu antes de vir para a encarnação. E esse compromisso é você começar uma instituição que atenda crianças desamparadas. Você sentiu o que é perder um filho e você está triste por causa disso? Agora, você já pensou na tristeza de filhos que não têm pais? Ou porque os pais morreram ou porque os abandonaram? Essa angústia, que é a de um jovem, de uma criança sem amparo e que não tem aonde se escudar, não tem quem lute por ele. Você já pensou uma criança dessa jogada na rua, na sarjeta, pedindo esmola? Esse é o compromisso. E se você está sentindo falta do seu filho, pense quantas crianças poderão agora substituir o seu filho no seu afeto, não como filhos legítimos, mas como filhos que Deus colocou no seu caminho, que é de pai, que ama muito e que poderá dividir esse amor para mais crianças. Essa foi a informação que ele recebeu. Então, depois de ele ter recebido esse chamamento do mundo espiritual, ele disse assim: mas eu não tenho condições de fazer isso, eu tenho meu emprego, eu não tenho recurso, eu não tenho como conseguir fazer nada, porque eu estou sozinho. Aí o Espírito respondeu para ele assim, olha só o que o Espírito respondeu: primeiro você trabalha, depois você reclama. Uhum. Primeiro você trabalha, Solange, depois você reclama. Faça a sua parte, que as coisas vão acontecendo. E ele tomou isso, e foi por isso que ele estava contando essa história, porque ele, no começo, achava que ele precisava receber primeiro para depois fazer. Mas o Espírito disse: primeiro você faz, depois você reclama. E então ele tomou isso como uma advertência sábia, e ele chegou de volta na sua cidade e ele começou a fazer o que ele podia. Foi atrás de um lugar, conversou com alguém, ele conseguiu a localização, começou a estabelecer uma instituição e, depois que ele deu os passos, chegou a ajuda. Outros começaram a perceber que ele estava tomando a frente, outros começaram a querer ajudá-lo e, de verdade, construiu-se uma instituição que, na época em que eu estive lá, já tinha mais de 40 anos, atendendo crianças desamparadas. Ele já era idoso, ele já estava bastante avançado na idade, ainda tinha saúde, mas estava já bastante desgastado pelo tempo. E ele contou essa história justamente por quê? Porque às vezes as pessoas têm ideias, mas elas ficam esperando para começar a fazer que caia do céu, ou que ganhe na loteria, ou que encontre um patrocinador, e ela fica esperando isso e fala: eu não fiz porque eu não tive ajuda. Então, essa é uma coisa que o mundo espiritual procura sempre nos alertar. Quando você tem uma boa ideia, quando você tem um ideal, vamos dizer assim, que comece sempre pequeno, que comece sempre naquilo que Jesus falou: aquele que for fiel no pouco, eu o constituirei sobre muitas coisas. E ser fiel no pouco, às vezes não é começar com a casa da sopa completa. Às vezes não é começar com um albergue para idoso, não é começar com o orfanato ou a creche para as crianças. É começar a cuidar do tio velho que não tem quem tome conta e dormir na casa dele para passar a noite com uma pessoa doente. É acolher o sobrinho ou o filho da vizinha em casa para você ver como é que cuidar de uma criança. É você começar a fazer um pouco mais de comida na hora que você vai cozinhar, destinando essa parte a mais para aqueles que você encontrar na rua, com o marmitex que você ande no carro para entregar para uma pessoa. É você trabalhar. Primeiro trabalho. Depois você reclama. E essa mensagem tem muitas facetas, sonhos, e que queremos realizar com boa vontade, mas nos limitamos, deixamos de fazer. E quando chegamos no fim da linha e olhamos para trás, nós pensamos assim: nossa, eu podia ter feito,
eu tinha vontade. E por que não começou? Não é, Solange? Exatamente. Eu me lembro de casos, tem vários casos, porque às vezes nós vemos casas da sopa, casas que distribuem alimentos, mantimentos para as pessoas, e elas não começaram dessa forma. Já conheço pessoas que começaram entregando lanche na rua, iam durante a noite, faziam 2, 3 lanches, ou até mesmo no dia a dia, montava 2 lanches, 3 lanches, saía quando estava no caminho, encontrava alguém que via que estava em condições assim mais precárias, entregava um lanche aqui, outro lanche lá, e assim com o passar do tempo as coisas foram se ampliando, a pessoa passou a fazer 10 lanches, 15 lanches, e assim as coisas vão aumentando, e até que ela se estabelece num local onde ela faz essas entregas, onde ela vai sempre no mesmo local, entregar esses mantimentos, esses alimentos para as pessoas, e as coisas vão pegando, né? Nós vemos que o plano espiritual ele sempre nos apoia. Se nós tivermos boas ideias e boas iniciativas, tivermos vontade e trabalharmos no bem, nós vemos de muitas pessoas falando disso, que o recurso, a ajuda chega. As pessoas ficam sabendo que naquele ponto existe alguém que está beneficiando outras pessoas e essas outras pessoas vêm até você para te ajudar a seguir levar essa tarefa adiante. E eu vou dizer por quê? Porque muitas pessoas têm vontade de fazer também e trabalham e não têm tempo e não têm condições. Então, quando eles veem que alguém está fazendo, ao invés deles fazerem, eles falam, bom, eu não tenho condições de fazer, mas o fulano está fazendo, eu vou apoiá-lo para que esse trabalho siga adiante. É uma questão não de ter dinheiro, é uma questão de a pessoa ter coragem, tomar aquilo como uma responsabilidade idealista e ela tomar isso como uma oportunidade de dar vida à sua ideia. Eu conheço uma pessoa que não tem recurso, uma pessoa que tem pouca capacidade financeira, uma pessoa humilde. E ela tinha muita vontade de fazer alguma coisa para quem estava, como ela, precisando de ajuda. Ela não era uma pessoa abastada. Ela era uma pessoa que lutava para sobreviver com a sua família. Mas ela decidiu fazer uma coisa. Ela foi num bar que havia perto da casa dela, que o dono era conhecido, porque ela frequentava aquilo para comprar guloseimas, para comprar verduras, esses armazenzinhos de bairro. E ela combinou com o senhor que ela queria que todos os dias ele fizesse 5 lanches com mortadela. 5 lanches. Ele cortasse a mortadela, porque ela era mais barata, e ele preparasse com o pão 5 lanches separados. Que ela pegaria os 5 lanches e ela iria procurar no caminho do seu trabalho, ou quando ela colocava numa sacola, e por dia, ela encontraria pessoas que estavam com fome, e ela ofereceria um lanche para cada pessoa. 5 lanches. O homem viu que ela estava interessada em diminuir a dor do seu semelhante, e ele fez um bom precinho para que ela pudesse fazer isso, inclusive ele diminuiu o ganho, ou quase não tinha ganho naquilo que ele estava fazendo, para que ela pudesse levar essa alegria para quem estava com fome. Não é um prato de comida, não sustenta o dia inteiro, mas você imagina uma pessoa que está sem comer nada desde que acordou, se alguém chega com um lanche embrulhadinho, limpinho, e oferece para essa pessoa, se ela vai recusar? Claro que não, né? Às vezes vai ser a única ou a primeira e única refeição que ela vai ter naquele dia. E ela passou então a fazer isso, todos os dias. E ela disse que ela encontrava sempre pessoas. Ela fazia uma oração, pedia a Deus que a ajudasse a encontrar pessoas que precisassem. E nunca ela voltou para casa carregando um dos lanches, porque não encontrou quem precisasse. E isso ela fazia, imagina, 5 lanches por dia. Em um mês são 150 lanches. Já pensou isso? Em 10 meses são 1.500 lanches. Em 12 meses são 1.600 lanches. Você vê quanta 1.800 lanches me parece. Quantas bocas puderam comer daquilo que essa pessoa, com um pouco mais, na época ela falou que custava 20, 30 reais ela fazer 5 lanches. E ela continuou fazendo isso por anos.
E aí, justamente, pessoas da família começaram a gostar dessa ideia, começaram a também fazer com outros modos de agir. E então, não importa que ninguém tenha ajudado. Com o dinheirinho que ela pagava para o homem lá, ela conseguiu fazer com que, por mês, 150 pessoas e por ano, 1.800 pessoas tivessem um lanche para comer. Nós estamos falando de comida, mas isso pode acontecer em várias áreas. Isso pode acontecer com a ajuda de visitar pessoas que sofrem, uma vez por dia, uma vez por semana, e fazer uma ação beneficente, sem esperar nada em troca. Essas posturas de coragem, que é o que a Solange falou, estimularão outras pessoas, que às vezes não têm tempo, às vezes não sabem como começar, às vezes não têm essa iniciativa de vislumbrar o futuro como uma coisa que realmente possa dar frutos, mas quando encontram alguém que vai fazer, essa pessoa se sente feliz de poder cooperar. Porque sabe por quê? Porque nós todos vivemos de uma situação que se chama... a palavra é feia, inveja. Né? A palavra é feia, mas a inveja do bem, ela é saudável. Porque muitas pessoas querem também ser aquilo que o outro está sendo, aquilo que o outro está fazendo. Não querem ficar para trás. Muitas pessoas vivem da inveja material, daquela que eu quero ter a mesma coisa, quero ter mais que a pessoa, quero vestir a roupa bonita. Mas a inveja também pode ser utilizada como uma coisa positiva. E neste caso, a palavra nem fica bonita, mas é o desejo de imitar, que a gente chamaria de inveja, mas é o desejo de imitar uma coisa que seja nobre. Todos somos filhos de Deus. E quando nessa condição nós identificamos o Deus fazendo boas coisas através de outra pessoa, nós também sentimos-nos interessados em copiar aquilo. Seja dando ajuda para unirmos-nos àquele que está fazendo, seja nos inspirando para ter coragem de começar a fazer. Então, muitas vezes as pessoas ficam esperando, se alguém me ajudar, se alguém fizer me apoiando aquilo que eu quero fazer, aí a gente começa. Mas, e para encontrar esse alguém? Nós devemos nos lembrar que se você já veio com essa noção, com essa ideia, você é esse alguém. Que os outros estão pensando assim, se eu encontrar alguém que comece, eu faço. Você é esse alguém. Esse é alguém que começa, esse é alguém que não fica esperando, esse é alguém que não depende dos outros, porque de tanto depender uns dos outros, se o outro remar, eu remo, se o outro correr, eu corro, se o outro nadar, eu nado, se o outro buscar o remédio, eu tomo. Você vai morrer afogado, vai ficar no mesmo lugar e vai ficar doente, porque você vai ver que poucas pessoas estão disponíveis para saírem de si mesmos. Nós estamos num planeta chamado de prova e expiação, onde o mal predomina. É a definição do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3. Se você procurar o Evangelho, lá no capítulo 3, você verá que uma das características do planeta de prova e expiação é ser um mundo onde os espíritos mais atrasados prevalecem. E no mundo de prova e expiação, onde os espíritos menos evoluídos estão, o mal predomina sobre o bem. Existe o bem, mas é a minoria. Então, naturalmente, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os defeitos próprios do atraso preponderam. Se alguém toma uma iniciativa nobre, muitos estarão tentando dissuadi-lo, tentando impedir, porque sabe, Solange, é muito comum que as pessoas digam assim, você disse que vai fazer tal coisa, mas isso é muito difícil. Eu acho que você não vai conseguir, não é mesmo? Isso é muito comum. E você estava falando a respeito dessa questão do alimento, né? Mas como você mesmo disse, isso tem um leque muito maior tem um espectro amplo, porque se você não pode, de repente, num fim de semana, no seu dia, entregar um lanche, você tem uma profissão. E dentro da sua profissão, muitas vezes você pode ajudar. Nós conhecemos médicos, advogados, dentistas, que fazem o quê? Uma vez por semana,
ou até mais vezes por semana, atendem pessoas. Então é uma dentista muito querida que trabalha na nossa casa, nós encaminhamos as pessoas que nós conhecemos, que precisam, né, arrumar os dentes, que estão com problema na boca, e essa dentista cuida dessas pessoas. Uma vez por semana ela atende um paciente. Então, a mesma coisa com os médicos. Nós sempre temos recursos à nossa disposição para podermos beneficiar os outros. E tenho certeza que você que nos ouve também tem alguma forma de ajudar, de se dedicar, de fazer com que as pessoas consigam ter uma qualidade de vida um pouco melhor, graças ao seu auxílio, à sua intervenção. E isso que o André está dizendo a respeito das pessoas que nos põem para baixo, que nos desanimam, isso é muito importante nós estarmos atentos, porque quando isso acontece, é importante nós deixarmos de lado esses pensamentos meio negativos. Vamos fazer o que podemos, isso eu posso fazer, isso eu tenho condições de fazer. Eu sou um médico, um dentista, ou até mesmo uma dona de casa, e não, eu posso fazer um lanche, como aquela pessoa fez. E assim você consegue, aos poucos, você consegue ajudar muitas pessoas. Todas as pessoas que eventualmente gostariam de fazer alguma coisa, mas não têm coragem, elas têm dois caminhos. Ou elas vão se associar com alguém que está fazendo, para elas também se sentirem úteis, ou elas vão tentar impedir que alguém queira fazer, faça, porque ela não foi capaz de fazer. Ela não foi capaz. Então, nessa visão, quando você encontra pessoas que ao invés de te cooperarem, elas vão cooperar com você para você ver os problemas apenas. É claro, é bom ter orientações. Olha, se você vai fazer, pense nisso aqui, pense naquilo lá. Eu ajudo você a vencer esse obstáculo. Às vezes é preciso preparar um documento para você registrar uma instituição. Não comece fazendo sem documentação, porque você vai receber recurso e você não vai ter como justificar isso. Essas orientações são boas. Porém, mas isso é muito difícil, isso é muito problema, cuidar de criança ou cuidar de velho, nossa, isso é muito confuso, eu acho que você não vai conseguir. Essa atitude, vindo de alguém, é uma atitude que tenta diminuir o seu ímpeto. Esta pessoa não está a ponto de entender o significado do seu ideal. Não devemos nos indispor com elas, devemos deixá-las de lado. Tá bom, eu vou pensar, não bate boca não. Você deixa essa pessoa porque ela mesma não está fazendo nada. E o que ela deveria estar fazendo, que era ajudar alguém que está querendo fazer, ela não está fazendo, ela não quer que você faça. Então, essas pessoas não devem ser ouvidas. Agora, quando você está interessado em fazer e você comenta com alguém dá uma sugestão positiva, alguém fala, olha, esse caminho aqui é mais fácil, que ótimo, que bom, muito obrigado, eu vou prestar atenção nisso porque eu não tinha pensado. Excelente! São sugestões, são orientações que ajudam a diminuir problemas para chegar lá no objetivo. E isso é uma coisa positiva. Mas você não deve achar que todo mundo vai te apoiar. Não vai. Planeta de prova e expiação, o egoísmo é maior. Eu conheço uma pessoa que tem recurso, tá? Tem recurso, tem dinheiro, vive uma vida boa. E uma pessoa da sua família disse para ela assim, olha, eu estou querendo ajudar uma instituição, ou estou querendo dar o dinheiro para eles começarem a construir um lugar para abrigar pessoas. Aí a pessoa com quem ela estava falando, que era da família, disse assim, então começa a me ajudar, em vez de você dar para os outros, dá para mim, que eu também estou precisando. Você já viu? Em vez dela ajudar, eu fico feliz. Ela falou assim, não, me ajuda primeiro, dá para mim, porque eu também preciso. Quer dizer, a pessoa se colocava na condição de necessitado sem estar, e ela queria pegar o dinheiro do outro para continuar a viver confortavelmente. E dane-se os pobres, os miseráveis. Isso é toda gente vagabunda, eles vão pegar seu dinheiro e vão torrar na pinga. É assim que as pessoas falam. Então, ao invés de se apoiar ambos para que aquilo possa se concretizar, uma pessoa que tem condições acha que é mais pobre e quer o dinheiro para ela. Eu sou o primeiro necessitado, você me ajuda. Se você quer fazer o bem para os outros, faz para mim. A pessoa não tem noção do que é estar junto da miséria. E isso é uma coisa importante a gente lembrar. Quando nós não saímos de nosso mundo, do nosso arroz com feijão, e nós não vamos ver o que está acontecendo fora de nosso universo,
Nós achamos que nossos problemas são os maiores. Porém, quando você dá uma passeadinha, quando você vai ver a miséria que está por aí, quando você tem contato com pessoas aflitas, pessoas idosas, doentes, crianças, sem abrigo, sem agasalho, sem nada, você começa a olhar para uma situação que até então você não tinha visto. Isso é chocante. E é esse choque, esse atrito, esse abalo que muitas vezes faz a pessoa voltar para a realidade, voltar para a sua própria estrutura, de onde você está, como você já é feliz com tudo que você já tem, você está esbanjando e acha que é pobre e acha que está reclamando porque não tem mais. Então, são maneiras de nós observarmos a realidade, dessa realidade que existe. Não a realidade que a gente imagina para nós mesmos. E que a gente é o mais necessitado. Então me ajuda, eu tenho que pagar umas contas aí, estou precisando de dinheiro. Mas por que você fez essas contas? Porque eu quis trocar de carro, eu quis comprar roupa, eu quis viajar, agora eu estou assim meio apertado. Isso é problema seu. Por que você não guardou dinheiro? Por que você não economizou? Nós temos uma pessoa conhecida, muito querida, que está passando por uma crise daquelas vacas magras. Sabe a vaca magra, né? A vaca magra é aquela história da Bíblia em que José decifra o sonho do faraó, que havia no Egito 7 vacas gordas que ficaram pastando e que depois saíam do Nilo 7 vacas magérrimas, esqueléticas, que iam e devoravam as 7 vacas gordas. E então José decifrou o sonho que 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura no Egito. Fartura de alimentos, fartura de tudo. E as 7 vacas magras seriam 7 anos de escassez. Terrível para toda a região. Então o faraó nomeia José como o governante do Egito, para o vizir, para organizar todo o projeto de guardar uma parcela do que era abundante para o tempo da escassez. E dito e feito, 7 anos de abundância, José organizou os celeiros no Egito inteiro e foi guardando aqueles alimentos, aqueles grãos que eram colhidos nas cheias do Nilo. E depois de 7 anos entrou a miséria, entrou a fome. Ninguém na região tinha comida, só o Egito. Só o Egito não passou fome. Então você vê 7 vacas gordas antes das 7 vacas magras. E esse amigo que estava no período das vacas gordas foi alertado por espíritos amorosos para que ele vivesse uma vida mais simples, uma vida menos confortável, menos esbanjadora, menos gastadora. Só que ele não deu muito ouvido. Ele foi vivendo a vida dele, porque a gente gosta de viver na fartura. É gostoso, nosso corpo se acostuma. Para que eu vou me privar de coisas se eu posso ter? Só que o que aconteceram? Os anos das vacas gordas terminaram, como terminam para todos nós. E agora ele está começando os anos das vacas magras. E aí, conversando comigo, ele mesmo falou, olha, eu me lembro do dia em que você me orientou, que o mundo espiritual estava dizendo para eu viver uma vida mais simples. E agora eu estou vendo, agora que as dificuldades estão chegando, eu vi como eu fui imaturo, como eu fui irresponsável, como eu gastei sem precisar. Então, isso é bom. Isso é bom, não como uma punição, mas como um amadurecimento. É bom que você entenda que a gente está sempre amparado e que os anos também de vacas magras vão passar. Então restrinja-se agora, porque se de repente acaba o ano da vaca magra e você não se transformou, a hora que a vaca gorda voltar, você vai continuar fazendo a mesma doideira que você fez, jogando fora os recursos. Ele não é uma má pessoa, ao contrário, uma pessoa muito boa, mas uma pessoa assim, de mão aberta, sem medidas e sempre para jogar dinheiro fora, só fazer besteira. Coisas inúteis, coisas desnecessárias, que é muito comum quando você tem uma certa abundância, você paga, sei lá, 20 mil reais numa roupa, num sapato, numa bolsa, num passeio, você torra. Eu estou me divertindo, sim. Porém, quando chegar as vacas magras, você não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para vestir, para pagar aluguel, tudo isso você vai ter que aprender na dificuldade. E se você não amadurecer nessa hora, quando passar a dificuldade e voltarem as vacas gordas, você vai fazer tudo igual, toda besteira de novo. Foi o que ele falou para mim.
Agora eu preciso aprender, viu? Preciso aprender a me disciplinar porque eu não fui disciplinado. Agora eu entendo o que eles me explicaram há tempos atrás. Isso é bom. Mas se ele tivesse dado ouvidos de uma forma mais profunda, não estaria agora numa situação angustiante para ele. Não está passando fome, não está passando necessidade de moradia, não, mas precisa reduzir o nível. Sabe o nível social? Precisa agora reduzi-lo. Tem que vender carro, tem que parar de passear, de viajar, de gastar com tontice. Tem, porque agora vai faltar para pagar a conta. Então, vamos aprender essas coisas de uma forma positiva para que nossa experiência individual possa estimular os outros e possa ser também estimulada pelos espíritos amigos. Porque de verdade, quando nós estamos dispostos a fazer o bem pela nossa própria vontade, sem depender dos outros, nós encontraremos as dificuldades iniciais que são testes para nós. Mas se nós perseverarmos, nós estaremos sendo amparados por aqueles amigos invisíveis que vão nos trazer apoio. Como aconteceu com aquele senhor que eu contei no começo. O Espírito disse para ele, primeiro você trabalha, depois você reclama. E quando ele começou a trabalhar, em 15 dias, já tinha um grupo de pessoas encarnadas que estavam apoiando esse mesmo projeto, que foram trazidos pelos Espíritos. A mensagem que nós vamos ler aqui do livro, do Lindos Casos de Chico Xavier, tem a ver com essa associação, com aquilo que de verdade as pessoas às vezes ficam esperando que aconteça para ela dar o primeiro passo com o apoio dos outros. Quando na verdade nós precisamos estar no lugar em que estamos para realizar aquilo que nós temos que fazer. E quando a gente dá o primeiro passo, o mundo espiritual, vendo que nós somos diligentes, perseverantes, otimistas, entusiastas, eles trazem aquilo que nos ajudará a concretizar aquela medida. E às vezes tem outra coisa. Você pensa que o caminho é neste sentido, você começa a andar nesse sentido, depois de ter andado uns 20 minutos, o mundo espiritual desvia você para o caminho que você tem que ir. Mas por quê? Você começou a andar. Se você não sai do lugar, você não pode ser desviado para o caminho melhor. Mas se você começa a andar numa direção, o mundo espiritual vai... Tá ótimo, você já está andando, agora vamos trazer uma pessoa para te orientar num outro caminho, para você passar a fazer isso que você quer fazer de outro jeito. Isso é legal. Então, Solange, vamos colocar na tela o capítulo 46 do livro Lindos Casos. Isso aqui, ó. Isso aqui que está na minha mão, né? Aqui, ó. Nossa, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Esse livro é da editora LAC. Isso. Lembrando que o título do capítulo 46, Moirões Juntos. Moirões? Moirões. O que é isso, hein? Isso, é uma Moirões. palavra... Moirões é o plural de moirão. E moirão nada mais é do que uma estaca. Então, moirões juntos são estacas juntas. E esses moirões, eles podem ser de madeira, né? Como eu disse, estacas. Mas existem também os moirões vivos, que são cercas, árvores, que são colocadas lado a lado. São os moirões vivos, que depois de amarrados... formam uma cerca, um cercado. Muitas pessoas chamam de mourões, Sim. Em vez de moirões. Em alguns lugares falam de mourão. Pega um mourão de cerca lá, quebrou a vaca rompeu a cerca, tem que botar um outro mourão no lugar. Então, isso está vinculado àquilo que nós vamos encontrar no estudo de hoje, do caso do capítulo 46 desse livro, ok? Vamos lá então. Vamos ver o texto aí na tela. Alguns confrades do estado de São Paulo visitaram o Chico e por alguns dias gozaram de sua convivência amável e instrutiva. Um deles, mais entusiasmado com os fenômenos a que assistira, admirando a vida simples dos habitantes de Pedro Leopoldo, em nome dos companheiros, disse ao Chico: Chico, nós vamos voltar para São Paulo, vender tudo que nós temos e depois com nossas famílias vamos viver definitivamente aqui nesta bela cidade em sua companhia. Assim, acabaremos felizes os nossos dias e poderemos ser mais úteis ao próximo e desenvolver nossos dons mediúnicos. O Chico ouviu esse homem com atenção e amorosamente lembrou: talvez não dê certo, caro irmão.
talvez não dê certo. O melhor é ficarem onde estão. Depois, além disso, Emmanuel, que é o espírito amigo que nos orienta, está dizendo ao meu ouvido que muitos moirões juntos não fazem boa cerca. Muitos moirões não conseguem cercar o terreno se eles estiverem juntos. E então, os moirões voltaram para São Paulo e foram segurar suas cercas, que sentiam suas ausências. Ah, eu quero voltar para perto do Chico, que eu vou ser legal, vou ser feliz para mim, minha família vai ser boa aqui, junto do Chico, vamos desenvolver nossa mediunidade, a gente vai ficar trabalhando aqui onde já tem um trabalhador. Emmanuel está dizendo, não. Se você quer estender a cerca para cobrir mais terreno, os morões têm que estar separados, é preciso ter gente idealista em toda parte. Não adianta juntar todos os moirões num único feixe, porque o terreno fica sem proteção, não dá para estender a cerca. É preciso que cada um floresça onde estiver plantado, como diz um outro ditado. Então, os moirões que somos nós, você que está nos assistindo, que tem sonhos, que tem ideais, você deve florescer aí. E aí, se você der o primeiro passo, se você demonstrar vontade, se você demonstrar perseverança, você vai ver que se você trabalhar primeiro, você não vai ter que reclamar depois. Nós conhecemos uma pessoa que morava numa casa com seus filhos, uma casa humilde, e essa casinha, ela era costureira. Nessa casinha, ela começou a colocar na sala da casa dela o seu ateliê de costura. E esse ateliê, ela era muito dedicada, muito caprichosa, foi crescendo. Daí ela falou com o dono da casa se ela podia usar a garagem para fazer uma lojinha. Era uma casa alugada, o dono da casa deixou, ela ampliou para a lojinha. Aí essa lojinha não cabia mais gente, porque passou a ter muita gente que foi procurar o seu serviço de costura. Aí então ela foi falar com o dono da casa se ela podia usar o jardim da casa. Ela morava na casa, com a família, imagina só. A sala já era o seu ateliê, a lojinha era do lado na garagem. Aí ela pediu se podia usar o jardim, o homem deixou. Aí então, depois que fez isso, ela passou para a cozinha. Já não cabia mais, né, Solange? E nesses lugares, passou para a cozinha. E assim, quando ela chegou na cozinha e foi falar com o homem se ele podia, o homem falou assim, olha, fulana, você pode fazer o que você quiser, porque essa casa ainda vai ser sua. Vai trabalhar, vai trabalhando. Então, passados os meses, os anos, a coisa foi crescendo e ela foi trabalhando, foi trazendo mais um funcionário, foi ajudando. A casa inteira foi tomada por uma confecção de bom nível, numa cidade pequena do interior de São Paulo. Aí ela se mudou para uma outra casa. Aí a casa foi ficando grande, o público foi ficando atrás da qualidade e porventura ela encontrou um terreno na mesma comunidade, um terreno que era grande para construir uma casa maior, e ali foi falar com a dona era uma pessoa que tinha dinheiro, não estava precisando daquilo, conversaram o preço que ela podia pagar, ela conseguiu, comprou aquele terreno, depois foram construir, os filhos foram crescendo, uma vida de luta. E alguns anos depois, esta casa que ela morou, uma casa bem grande, bonita, construída com o suor, o trabalho dela e do marido, se transformou numa grande loja, numa loja de alta costura. E indo nessa loja de alta costura, acompanhando pessoas que tinham ido lá para comprar roupas, que são roupas muito bonitas, roupas bastante adequadas para festa, de muitas marcas, que é o que hoje é aquela casinha que começou lá na sala da família. Nós estávamos lá e várias vendedoras assim de idosas, vendedoras 20, 30 de anos 30 anos de trabalho ali. Você vê, não são aquelas vendedorinhas que foram contratadas agora, aquelas mocinhas toda empiriquitada, não, gente simples, mas dedicada. E uma das pessoas que estava lá como vendedora, estava indo e voltando, atendendo atenciosamente, não, se essa roupa não ficou boa, a gente conserta, a gente faz do jeito que a gente ajusta assim. Nossa,
E ela foi atendendo, atendia aqui, a outra atendia lá, a outra ia para lá, ela vinha para cá, atendia às vezes 3, 4 pessoas juntas. E todas elas sem uniforme da loja, sem nada, com sua roupa normal, roupa de dia a dia, cada um com a sua. Você não sabia distinguir quem que era vendedora, quem que era cliente, a não ser porque os clientes iam mais empiriquitados, mais bonitões, né? Mais cheios de classe, de aparência. E depois, quando terminou tudo, que as pessoas tinham já comprado e nós nos sentamos para tomar um café no mesmo lugar, essa vendedora que atendeu veio se sentar à mesa conosco e começou a falar. Ela é muito comunicativa, muito simpática. E quando estávamos conversando, uma das pessoas que ia se despedir chegou até ela, abraçou-a e chamou-a pelo nome. O nome era o nome da loja. Aquela que parecia uma funcionária era a dona da loja. Você não imagina uma pessoa que é dona de uma confecção de muita fama, com peças lindíssimas, decorativas, peças de decoração, de roupa, fosse aquela pessoa que estivesse sentada ali, conversando espontaneamente, brincando, falando, atendendo com presteza, não é mesmo, Solange? Muito demais, muito diligente, nunca vi uma loja com atendimento desse. E realmente é impressionante, porque quando eu cheguei nesse lugar, essa que eu achei que fosse uma vendedora, uma gerente, uma funcionária da loja. E a primeira coisa que ela me fez foi me dar um abraço, eu nunca tinha me visto. E tudo bem, lógico, eu abracei, né? Mas é uma postura diferente. E aí entramos na loja e eu estava com a minha família e ela nos atendeu muito bem. E com a conversa, com o passar da proximidade ali, nós descobrimos que essa pessoa era a dona da loja, de tudo não, aquilo. Ela não se apresentou, eu sou a dona, não. Alguém veio falar, chamou-a pelo nome. Você descobriu. Você é a Irene? É. Você é a Irene? Puxa vida. Muito simpática. Nossa, que coisa linda a sua loja, mas você é mais bonita do que a loja, porque você não parece que é a dona. Você parece uma serviçal. E aí ela nos contou como tudo começou, um pouco de que nós estamos falando aqui. E ela disse, agora, você sabe, aqui nós temos funcionários de 20 anos, 25 anos, 30 anos que estão conosco. Não são pessoas que a gente... Porque do mesmo jeito que nós pudemos realizar nosso sonho, nós procuramos dar a essas pessoas a oportunidade delas também realizarem o sonho delas. E nós não mandamos embora, nós trabalhamos, melhoramos a vida dessas pessoas. Veja que coisa linda. Imagina, ela não queria sair da cidade dela. A cidade dela era em Minas Gerais e ela falou para a mãe, eu sou muito feliz aqui, eu não quero ir embora. E a mãe deu uma dura nela. Você vai ficar aí, você tem que trabalhar aí. Aquela história do morão junto, né? Quer ficar junto com a mamãe, com o papai, com a família. Mas tem que ir embora. Vai lá, vai fazer o bem naquela cidade. E aonde ela está fazendo uma cerca muito bonita. Porque ela não está só ela ganhando a vida. Ela está fazendo outras pessoas felizes com o seu trabalho honesto, com o seu trabalho digno. E foi muito emocionante o caso da nossa Irene, lá da cidade de Paulínia. Irene Moreira. Irene Moreira. Que é uma coisa maravilhosa podermos encontrar pessoas assim na Terra hoje, fazendo o bem, trabalhando honestamente, ganhando recursos, mas para fazer outras pessoas também se sentirem felizes. E eu acho que o exemplo dela se encaixa nessa história dos mourões juntos, não é? E o que nós vemos é que cada um de nós pode ser esse mourão, pode ser essa estaca, aonde quer que nós estejamos, como a história nos diz. E é importante que a gente dê frutos aonde a gente está. Aquilo que você puder fazer de bom, de bem para os outros, faça. Aonde você estiver, fale, ajude, auxilie, se dedique, porque você vai construir coisas, você vai modificar a vida das pessoas e isso vai fazer com que a sua vida tenha sentido também. Quantas pessoas não estão em depressão hoje em dia, que estão amarguradas, que não veem graça, não têm alegria de viver, e isso é porque elas não estão se abrindo para essas possibilidades. Porque quando você começa a transformar, se esquece de si e começa a transformar a vida das pessoas, começa a atuar positivamente na vida das pessoas, e automaticamente essas pessoas vão vibrar de forma amorosa para você. E você vai se abastecer desse amor. Então é muito bonito, pense nisso e procure dar frutos aonde você está. É isso aí.
Primeiro trabalha, depois reclama. Né, Solange? Isso mesmo. Então, Um grande abraço. Alegria de Viver espera você. Sim, até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau.